Diga glória a Jesus. Glória ao nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 João capítulo 2. João 2, o versículo 27. Glória a Jesus. Vamos ler todos juntos? E a unção que recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Fique de olhos fechados. O Senhor mostra que aqui, nesta noite, há muitas pessoas que já faz tempo que frequentam a igreja, mas ainda não firmaram um compromisso com Jesus. E por isso que a tua vida não se apruma, porque não existe perseverança. Pessoas que vêm por um pouco, some, desaparece, depois aparece de novo. Assim o Senhor não pode agir. O que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Jesus disse em João 15: permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim vós, se não estiverdes em mim. O Senhor quer hoje um compromisso de se firmar nos caminhos do Senhor. Aleluia. Fique de olhos fechados. Pessoas que só vêm na igreja esporadicamente. Só que o Senhor mostra que várias vidas dessas já estão assim, completamente enlaçadas pelo maligno. Tudo está ruim, muita perturbação, nada vai para frente. Mas o Senhor, quando Ele começa um trabalho na tua vida, você some. O Senhor quer hoje firmar contigo uma aliança, um compromisso de se firmar na casa de Deus. Fique de olhos fechados. Quem quer fazer este compromisso com o Senhor, quer renovar este compromisso de permanecer nos atos do Senhor, levante a mão. Senhor amado, em nome de Jesus, meu Deus, olha, Senhor amado, vidas. Senhor, olha, meu Deus, cada vida em nome de Jesus Cristo, eu suplico, meu Deus, ajuda cada um, Senhor, para que possa firmar-se nos teus passos, meu Deus, e assim o maligno seja vencido em nome de Jesus, meu Deus. Ajuda cada vida, ajuda agora, Senhor, toca com poder, manifesta-te, Senhor, para que não seja apenas um levantar de mãos, mas seja sim, Senhor amado, um sinal externo de uma aliança espiritual. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, opera isto. Que ninguém jamais deixe de ti, Senhor. Antes, pelo contrário, cada um seja cada vez mais abundante na obra do Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Vamos ler novamente o texto. E a unção que dele recebestes fica em vós, não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Antes de entrarmos no assunto que o Senhor nos traz nesta noite, quero apenas explicar um detalhe deste versículo. O versículo diz assim: não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Esse versículo, à primeira vista, pode gerar soberba em alguém, que daí esse alguém então nem vem na igreja, porque, pois é, eu nem preciso que alguém me ensine. Não é isso. Este versículo também pode gerar contradição quando em Efésios 4 diz que o Senhor concedeu à igreja os mestres. E para que servem os mestres? Para ensinar. O que quer dizer então neste texto de 1 João 2,27 essa expressão? Não necessitais de que alguém vos ensine. Este texto é dirigido à igreja em geral. A igreja não precisa buscar ensino no mundo. O mundo não tem nada a nos ensinar. Não precisa levantar um teólogo trazendo um livro com uma nova visão, dizendo: eu aprendi, eu quero ensinar. Não, repita comigo: a igreja de Jesus Cristo, como um corpo, é dirigida pelo próprio Senhor Jesus. Então nisso, irmãos, a igreja não tem nada a aprender
de aspecto sociológico, humanístico, psicológico ou qualquer outra coisa, não precisa. O Senhor Jesus nos ensina, mas como igreja, e nós como membros da igreja precisamos aprender uns com os outros, como diz em Hebreus 3, exortai-vos mutuamente. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor nos traz nesta noite o assunto sobre a unção de Deus. Repita comigo: eu preciso ter mais unção do Senhor. Irmãos, unção no aspecto de uma capacitação sobrenatural do Senhor para realizar algo na obra de Deus. A obra de Deus tem que ser completamente espiritual, porque Romanos 8 diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. 2 Coríntios 3 diz que a nossa capacidade vem de Deus. Então nós não podemos fazer nada na obra de Deus na força da carne. Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Muito problema na obra de Deus quando pessoas que não têm unção resolvem fazer alguma coisa apenas porque tem conhecimento, ou porque sabe falar, ou porque tem algum conhecimento gerencial. Fala para o irmão assim: misericórdia, como se a igreja de Jesus precisasse de gerente. A igreja de Jesus precisa do Espírito Santo. Tiago 2,26, assim como o corpo sem o Espírito está morto, a igreja sem o Espírito Santo, ela está morta. Unção de Deus. O Senhor quer falar conosco? No Velho Testamento esse tema existia para profetas, reis e sacerdotes. Elias ungiu Eliseu como profeta em seu lugar. O rei Davi foi ungido pelo profeta Samuel como rei em Israel. Arão foi ungido por Moisés como sacerdote em Israel. Então eram unções ministeriais, unção para uma função na obra de Deus. No Velho Testamento eram essas 3 categorias de pessoas que recebiam unção. Hoje, todos nós somos ungidos. 2 Coríntios 1:21. Mas quem nos confirma para convosco e nos ungiu é Deus, que também nos deu o penhor do Espírito Santo. E 1 João 2,20, mas vós tendes a unção do Santo e todos tendes conhecimento. E outro texto é este que lemos, 1 João 2,27. Repita comigo: hoje todos os crentes são ungidos do Senhor. Louvado seja. Irmãos, mas é possível ter pouca unção, ter muita unção, extinguir a unção. 1 Tessalonicenses 5 diz: não extingais o Espírito. É possível alguém começar no Espírito e terminar na carne, como diz em Gálatas capítulo 3. Então, irmãos, o Senhor quer falar conosco sobre unção. Unção é derramamento de vida espiritual, de vida de Deus. João 10:10, Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. 1 Coríntios 15 diz: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão foi feito espírito vivificante. Jesus disse em João 5 que o Filho vivifica aqueles que quer. Repita comigo: Jesus tem poder para dar vida. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Pergunta para o irmão assim: crê? Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor concede unção. Lucas 9:1, Jesus convocando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. O poder é de Deus. Salmo 62:11, o poder pertence a Deus. Mateus 28:20, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, disse Jesus. O poder é só de Deus. O Senhor pode conceder parte deste poder e isso se chama unção. Irmãos, para quem que o Senhor concede unção? Para aqueles que agradam ao Senhor. Diga glória a Jesus. Atos 13:22, achei Davi varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade, diz o Senhor. Deus gostou de Davi, alguma coisa em Davi agradou ao Senhor. Irmãos, unção é algo extremamente pessoal, individual e personalíssimo diante do Senhor. Salmo 104 diz assim: quão variadas são, Senhor, as tuas obras,
todas com sabedoria fizeste. 1 Coríntios 12 fala da diversidade de dons, de ministérios e de operações. Repita comigo: o nosso Deus é o Deus da diversidade. Nosso Deus não gosta de coisas copiadas, repetidas. A palavra do Senhor diz que quem copia é o maligno. Em 2 Tessalonicenses 2 diz que o homem do pecado vai querer parecer Deus. O diabo, diz ali em Isaías 14:12, quis ser semelhante ao Altíssimo. O maligno é que age na base da imitação. O nosso Deus quer originalidade. Irmãos, unção é quando alguém, na sua individualidade, consegue agradar a Deus com alguma coisa de sua sinceridade, consegue se derramar diante do Senhor de tal maneira que consegue convencer Deus, como Jacó diz lá em Gênesis 32, que lutou com Deus e os homens e prevaleceu. Diga glória a Jesus. Irmãos, unção. Existem umas teorias modernas, assim, de transmissão de unção. Vem aqui que eu vou pôr a mão em você, vou transmitir unção. Irmãos, tá vendo com devido respeito? Isso não tem base bíblica. Unção se consegue diretamente do Senhor. Diga glória a Jesus. Diretamente da fonte. Quem nos ungiu é Deus. 2 Coríntios 1:21. E não se consegue assim por imitação. A pessoa canta desse jeito, ela impôs a mão sobre mim, então eu canto parecido com ela e Deus age. Irmãos, não é assim. Deus não age na base da imitação e Deus não faz as coisas em série. Cada um recebe diretamente do próprio Deus. Não tem um personagem bíblico que seja igual ao outro ou que faça as coisas da mesma maneira que o outro, de forma alguma. Deus, para escrever o Velho Testamento, usou mais ou menos 40 anos, num espaço de 1.500 anos. 40 homens. Diga glória a Jesus. Nenhum de uma forma igual a outra. Irmãos, então unção é quando a pessoa se derrama diante do Senhor, consegue agradar a Deus e consegue receber do próprio Deus poder esse para ser transmitido. Diga glória a Jesus. Repita comigo: unção é um canal aberto com Deus. A pessoa ora, a pessoa se porta diante de Deus de uma forma que agrada ao Senhor e de uma forma que consegue receber do Senhor. Zacarias 13:1, naquele dia haverá uma fonte aberta para Judá. Irmãos, o Senhor, quando abre uma fonte, como Sansão, quando clamou ao Senhor, porque ele estava assim, depois de uma batalha, ele estava sedento, e o Senhor lhe abriu uma fonte ali na gruta de Leí. Diga glória a Jesus. Ficou conhecido como a fonte do que clama. Todo aquele que clama ao Senhor, o Senhor abre uma fonte. Também Agar, que estava no deserto e clamou a Deus, o Senhor abriu um poço, uma fonte de água, e o nome ali ficou Laai Roi, quer dizer, o Deus que vive e me vê. Repita comigo: eu preciso clamar a Deus para que o Senhor abra uma fonte de vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer nos conceder unção. Irmãos, unção também pode ser definido como aquilo que o Senhor permite que seja feito por nossas mãos. Irmãos, em Isaías 42 diz que o Senhor não permite jamais que o poder dele seja usado para louvor de ídolos. Quem vai no santuário de Aparecida do Norte pedir uma bênção para a Aparecida, se receber um milagre, esse milagre não veio de Deus nunca. Ai, pastor, mas a pessoa foi lá na sua ignorância. Deus pode ouvir. Deus nunca vai fazer alguma coisa para a Aparecida levar a honra. Nunca. Fala assim, nunca. Quem fala uma asneira dessa é porque nunca leu a Bíblia. Diga glória a Jesus. Se a pessoa foi Aparecida e recebeu um milagre, veio do inferno. Ai, pastor, os católicos não vão gostar. É a Bíblia que diz, e cada um que tem a Bíblia que leia. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Meu amado, isso é conceito básico. Poder só Deus tem. Só Deus.
Diga glória a Jesus. Quem busca outro nome que não o nome de Deus e recebe alguma coisa, recebeu do inferno, porque Deus não reparte da sua glória. Diga glória a Jesus. Se você conseguir o casamento do Santo Antônio, fala assim, misericórdia, isso não vai ter futuro nenhum, porque Deus não tem nada a ver com isso, nadinha. Fala assim, nadinha. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor permite que alguns milagres sejam feitos em seu nome. Permite, porque o poder é dele, ele é a fonte. E isso pode ser chamado de unção. Quando Deus mandou Moisés para falar com o faraó, Deus deu para Moisés 3 sinais. Quando ele colocasse a mão no seio e tirasse, a mão estaria leprosa. Quando ele retornasse, a mão voltaria ao normal. Deus também permitiu que Moisés lançasse o cajado no chão e ele se transformasse em serpente. E Deus permitiu que Moisés jogasse água no chão e ela se transformasse em sangue. 3 milagres que Deus permitiu. São milagres pequenos, mas sem Deus, nem pequeno nem grande, ninguém faz coisa nenhuma. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Diz em João capítulo 1. Diga glória a Jesus. Em Atos 19 diz assim, e Deus permitia que pelas mãos de Paulo se fizessem milagres extraordinários. Atos 19, 11. Deus permitia. Irmãos, então, unção é isso. Deus permite que alguns sinais e prodígios sejam feitos por um servo. Só que sempre a glória tem que ser dada a Deus. Se você pediu oração para alguém, este alguém orou e você foi curado, a glória é de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o ser humano é muito engraçado. Daí o ser humano fica glorificando quem orou. Mas, meu amado, quem curou foi Deus. Nós somos muito esquisitos. Fala para assim, esquisito. Diga glória a Jesus. Alguém canta e o Senhor opera, e Deus outros ficam exaltando quem cantou. Mas meu amado, quem operou foi Deus. E Deus operaria sem ninguém cantando. E Deus viveria muito bem sem a sua belíssima voz. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, então, a glória é de Deus, tão somente. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, isso é a unção do Senhor. Jesus também foi ungido por Deus. Atos 10, Pedro disse na casa de Cornélio, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. E em Jesus se cumpriu a profecia de Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus já está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e declarar a abertura de prisão aos presos. Na sinagoga em Nazaré, Jesus entrou, diz ali em Lucas 4, e disse, hoje se cumpriu essa palavra em vossos ouvidos. Então Jesus também foi ungido pelo Senhor. Em Salmo 45, 7 diz assim, Deus o ungiu com óleo de alegria mais do que aos seus companheiros. Então ninguém apareceu na terra com mais unção do que Jesus. Em João 3, João Batista diz assim, aquele que é do céu é sobre todos, e o que fala as palavras de Deus, não lhe dá Deus o Espírito por medida. Quer dizer, Jesus tinha a plenitude do Espírito Santo. Em Colossenses 1 diz assim, foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Em Colossenses 2 diz assim, Cristo Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Repita comigo, não existe alguém mais ungido que Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e hoje os crentes, para fazerem qualquer coisa, precisam de unção. Para cantar, precisam de unção. Para estar lá na porta recebendo os outros, precisa ter unção para isso. Para dar aula para criança, tem que ter unção. Pastor, mas até a aulinha? Eu não suporto essa expressão, aulinha. Fala assim, misericórdia.
Deus está lá, e onde Deus está nunca vai ser uma aulinha. É Deus que está lá, presidindo e operando, e tem que ter unção para isso, porque se não tiver... Irmãos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. De João capítulo 3, se alguém vai transmitir alguma coisa na carne, só vai produzir carne. Irmãos, o pendor da carne é morte, mas o pendor do Espírito é vida e paz, diz em Romanos 8. Se alguém vem pregar na carne, as pessoas vão sair do culto piores do que entraram. Porque fica ouvindo coisas da carne, a pessoa vai sair mal. A carne só produz morte. Por isso que é indispensável, tem que ter unção de Deus. Para orar com imposição de mãos, a responsabilidade do presbítero de diácono é muito grande. Vem o presbiterão aí na carne, vai impor as mãos sobre o outro, você vai transmitir doença para os outros. Doença espiritual. Faz misericórdia. Não é verdade? O que eu digo o quê? E os presbíteros não adianta me olhar feio. Diga glória a Jesus. Vai orar. Fala assim, vai orar. Mas é seríssimo isto. Brigou com a mulher, veio para a igreja, vai impor a mão sobre o outro. Sai dessa. Fala assim, sai dessa. É transmitir carnalidade para cima dos outros. Irmãos, isso mata. É necessário orar, se quebrantar diante do Senhor, buscar a unção de Deus para ter do que transmitir. Irmãos, tem gente que acha assim: se a oração é fraca, não produz nada. Não. Se a oração é fraca, produz morte. Quer dizer, era melhor não ter orado, ou não ter recebido oração. Porque você receber uma má oração, você sai muito pior. É melhor não ter nada, então. Faz misericórdia. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor quer nos conceder unção. Repita comigo: eu preciso ter unção de Deus. Só o Senhor pode conceder, Ele está disposto. Nada tendes porque não pedis, diz em Tiago 4. E sabe por que tem gente que não pede? Porque Elias disse: coisa dura pediste. E daí tem gente que acha que receber a unção de Deus é muito difícil, então não pede. Meu amado, o que Elias disse é porque ele queria tirar toda a falsa ilusão de Eliseu, de achar que ministério é coisa fácil. Mas, irmãos, para falar o português claríssimo, duro é viver com o diabo. Fala assim, viu? Todas as coisas de Deus são boas. Provérbios diz: a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Tiago 1 diz assim: do alto vem a boa dádiva, o dom perfeito, descendo do Pai das luzes. Diga glória a Jesus. Não precisa ter medo de pedir alguma coisa ao Senhor. Tá, isso vai te dar maior responsabilidade. Para tudo você tem que ter responsabilidade. A vida é uma responsabilidade. Porque Jesus disse: ninguém vai pedir pão e receber uma pedra. Ninguém vai pedir peixe e receber um escorpião. Fala assim, ninguém. Diga glória a Jesus. As coisas de Deus são boas, as coisas de Deus são maravilhosas. Louvado seja o Senhor. Irmãos, toda a unção de Deus é fervente, é ardente, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. E quem tem unção de Deus também se torna uma pessoa ardente. Salmo 45:1. Meu coração ferve com palavras boas. Diga glória a Jesus. João 5,35 fala de João Batista. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes por um pouco de tempo alegrar-vos com a sua luz. Irmãos, toda pessoa que tem unção de Deus é uma pessoa ardente. Daí vai a pessoa assim pregar em um culto: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fazer misericórdia. Isso não é unção. Ah, pastor, eu estou ardente, não sei aonde. Mas sem misericórdia, porque é impossível ser ardente e ser mortício ao mesmo tempo. É impossível. Irmãos, unção é vida da parte do Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Repita comigo: para ter unção do Senhor é necessário buscar exclusivamente o Senhor. Eu já conheci servos de Deus que eram assim, cópias de outros. Eu já conheci algumas irmãs que pregavam, que elas pregavam igualzinho a Valnice. Porque elas assistiam os programas de televisão da Valnice, achavam bonito e saía falando igual.
Mas Deus não opera nunca na base da imitação. Não. Irmãos, para ter unção tem que ter exclusividade com Deus. Salmo 87, 7. Então os tocadores de instrumentos dirão: todas as minhas fontes estão em Ti. Quer dizer, a pessoa não foi buscar sabedoria num livro. Irmãos, quem vai pregar? O irmão vai pregar num culto familiar, então ele vai ler um livro assim para ter inspiração, ele acha umas coisas legais no livro, ele vai falar aquilo. Meu amado, você está servindo alimento enlatado para o povo. Mas em misericórdia, cheio de conservante. Tem que receber diretamente do Senhor. Paulo disse em 1 Coríntios 11: eu recebi do Senhor exatamente o que vos entreguei. Tem que receber de Deus primeiro, para depois poder transmitir. Então tem que ter exclusividade com Deus. Não é em um livro, não é ouvindo um CD que para buscar inspiração. A inspiração está em Deus. Fala assim: em Deus. Louvado seja o Senhor. Salmo 36, 9. Em Ti está o manancial da vida, na Tua luz veremos a luz. No Senhor. João 7, 37. Quem crê em mim, diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Disse Jesus: quem crê em mim, o Senhor Jesus é a fonte, nós temos que buscar diretamente dele. Jesus chamou os seus 12 apóstolos para que, em primeiro lugar, estivessem com ele e depois fossem mandados a pregar. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Estar em Jesus. Fala assim: estar em Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, exemplos bíblicos de pessoas que tinham unção. Davi tinha unção do Senhor para louvar. 2 Samuel 23, o próprio Davi diz: o Espírito do Senhor falou pela minha boca. Quando Saul estava opresso por um espírito maligno, chamaram Davi, ele louvou o Senhor tangendo a harpa, e aquele espírito maligno se retirou de Saul. Mas por quê? Por causa do som da harpa? Não, meu amado. Você pode chamar 10 harpistas sem unção, que não sai um demôniozinho sequer. Mas de misericórdia, é capaz de entrar mais alguns ainda. Não é pelas cordas da harpa, nem pela música, é pela unção de Deus. Diga glória a Jesus. Nós já falamos isso aqui uma vez e vou repetir. Com certeza Davi era musical, artístico e afinado, porque também é impossível ter unção de Deus e ser desafinado. Porque tem gente que parece uma taquara, parece misericórdia, e diz assim: eu sou desafinado, mas eu tenho unção. Meu amado, é impossível. Deus, que é o Deus de toda sabedoria, Deus de toda capacidade, se Ele concede unção, Ele concede no mínimo afinação. Diga glória a Jesus. Fala assim: no mínimo. Diga glória a Jesus. E daí tem gente que diz assim: pastor, eu não tenho jeito nenhum para cantar, mas eu vou louvar o Senhor. Pode louvar no meio dos outros. Não vem aqui na frente para louvar sozinho, porque senão todos entraremos em contrição de espírito. Diga glória a Jesus. Porque para fazer alguma coisa tem que ter unção da parte do Senhor, que nós já falamos. A palavra do Senhor fala em 1 Crônicas 25, de Asaf, Emã e Jedutum, que todos eles profetizavam com harpas, quer dizer, era um louvor espiritual, profético, que vinha diretamente da parte do Senhor. Eram homens de Deus, homens consagrados que tinham unção para isso. Samuel e Davi estavam reunidos em Nebaiote, escondendo-se de Saul. Saul mandou mensageiros. Os mensageiros, quando chegavam perto, ficavam impactados com aquela unção profética que havia nestes dois servos de Deus. O próprio Saul foi atrás, diz ali em 1 Samuel 19, e também ele até prostrou-se no chão. Não conseguiu sequer chegar perto de Samuel e Davi, de tanta unção que havia ali naquele lugar, porque eram homens de Deus, homens que buscavam ao Senhor. Irmãos, a igreja hoje precisa ter mais unção do Senhor. Irmãos, o povo crente hoje está muito comprometido com o mundo, fica muito assim, festa, evento social, não sei o que lá, oração nada, jejum nunca. Está tudo até meio gordinho. Fazem misericórdia. Só de chegarem perto de Samuel e Davi, ficavam impactados com a unção. A igreja comprometida do jeito que está com o mundo, a pessoa pode vir em 10 cultos e não recebe nada. Mas, meu amado, está errado. Isso é necessário ter poder de Deus.
Fala assim, você precisa buscar. Irmãos, essa palavra está vindo do Senhor para nós buscarmos. O Senhor quer nos despertar. Diga glória a Jesus. Quando o profeta Samuel ungiu Saul para rei de Israel, diz em 1 Samuel 10, que um dos primeiros sinais de Saul é que ele iria se encontrar com um grupo de profetas que louvavam a Deus com harpas e saltérios, profetizando, e Saul iria profetizar no meio deles. Quer dizer, esses profetas louvando a Deus com unção profética, com poder de Deus, e seria até um dos sinais da aprovação do reinado de Saul, homens cheios de unção do Senhor. O louvor eleva o nosso espírito. Diga glória a Jesus. Quando eu falei, ninguém recebe unção ouvindo um CD. Só que há um outro aspecto que é verdadeiro. Quando nós começamos a louvar a Deus, isso eleva o nosso espírito e pode nos levar até a altura de recebermos da parte do Senhor e o Senhor derramar do seu espírito. Certa vez o profeta Eliseu estava em casa, chegaram 3 reis de Judá, Israel e dos Edomitas, que estavam envolvidos numa guerra, e o profeta Eliseu mandou chamar um músico. A hora que o músico começou a louvar a Deus, o profeta Eliseu foi cheio da unção do Senhor e entregou a mensagem profética. Diz ali em 2 Reis, capítulo 3. Então foi naquele louvor que o profeta Eliseu recebeu a unção profética do Senhor. Diga glória a Jesus. Existem diversos tipos de unção, já falamos. O nosso Deus é o Deus da diversidade. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, receberam unção do Senhor de acuidade intelectual. Se tornaram 10 vezes mais sábios, entendidos e doutos do que todos os seus colegas ali da Babilônia. Tem gente que tem do Senhor essa unção de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, mas não se glorie o sábio na sabedoria, nem o forte na força, nem o rico na riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Esse texto que citei está em Jeremias capítulo 9. Diversos tipos de unção. A Daniel e a José do Egito, o Senhor deu unção para interpretar sonhos. Nem todos os sonhos são interpretáveis. Eclesiastes 5 diz assim, do muito trabalho vem os sonhos. Quer dizer, a pessoa que tem um dia muito agitado, quando vai dormir, sonha. E tem gente que sonha demais. Faça misericórdia. Tem gente que sempre tem um sonhozinho para contar. A gente fica pensando que ele deve viver dormindo. Faça misericórdia. Irmãos, nem todo sonho é de Deus. Às vezes o sonho apenas é trabalho de excesso de pensamentos que produziram esses sonhos. Os sonhos que vêm da parte do Senhor são mensagens curtas, rápidas, mensagens relâmpago, como as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, o sonho de Faraó. Diga glória a Jesus. A unção pode e deve ser intensificada. O inverso também é verdade, a unção pode ser extinta. Já vimos mencionando o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Repita comigo, nós precisamos receber mais unção de Deus. Eliseu teve unção dobrada da parte de Elias. Por quê? Porque ele pediu. Então basta pedir e basta buscar ao Senhor. Irmãos, é possível alguém estar tão envolvido com o Senhor e receber tanto do poder de Deus, que tudo o que diz respeito à pessoa se torna ungido. A palavra do Senhor fala que a sombra de Pedro curava, ali em Atos 5. As vestes de Jesus curavam, Lucas 9. Os lenços de Paulo curavam, diz ali em Atos capítulo 19. Os ossos de Eliseu ressuscitaram um homem, diz em 2 Reis 13. O profeta Eliseu morreu e foi enterrado. A hora que puseram um cadáver por cima, o homem ressuscitou. Eliseu tinha unção até no osso. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Diga glória a Deus. E o Senhor também quer te dar unção. O Senhor quer nos dar. A capa de Elias tinha unção de Deus.
E como intensificar esta unção? Em Atos 19, quando diz que os lenços de Paulo curavam, também diz que Paulo ficou na escola de um homem chamado Tirano por 2 anos inteiros, pregando todo o dia a palavra de Deus. Ele se envolveu no trabalho do Senhor todos os dias, ensinando, falando e gastando-se no Senhor. Então isso intensificou a ação do Senhor em sua vida, ele estando na presença do Senhor todos os dias. Repita comigo: eu preciso buscar a presença do Senhor todos os dias. Por exemplo, você quer ter unção, você poderia fazer um propósito de vir à igreja todos os dias nas campanhas de oração. Com certeza o Senhor iria atender. A unção de Paulo e Silas já era grande, tornou-se maior ainda quando eles louvavam na cadeia e os alicerces tremeram e foram soltas as cadeias de todos, diz em Atos 16. E por que essa unção aumentou? Porque eles reagiram bem a uma perseguição. Não murmuraram, não se intimidaram, pelo contrário, louvavam e cantavam louvores a Deus, sem murmuração. A murmuração extingue a operação do Espírito Santo, porque 1 Coríntios 10 diz que os que murmuraram pereceram pelo destruidor. 1 Tessalonicenses 5 diz: em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus. Fale, irmão, assim: não murmure. Diga glória a Jesus. A igreja de Antioquia já tinha muita unção do Senhor, diz ali em Atos 11. Mas em Atos 13, 2 diz que eles resolveram servir ao Senhor com jejum e oração. O Senhor levantou Barnabé e Saulo em obra missionária para a expansão da obra, para a ampliação da obra, para a abertura de novos campos. E quando a igreja então buscou o Senhor em jejum e oração, o Senhor aumentou a operação do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Como intensificar a unção? Irmãos, tanto Eliseu quanto Elias, quanto Pedro, quanto Jesus, os 4 foram usados por Deus para ressuscitar mortos. Elias ressuscitou o filho da viúva, Eliseu também o filho da viúva. Pedro ressuscitou a Tabita, a Dorcas, na cidade de Jope, diz em Atos 9. E Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro. Mas todos esses 4 exemplos bíblicos foram pessoas que, para realizarem este grande feito diante do Senhor, eles precisaram se isolar, eles precisaram mandar todos saírem. Elias, Eliseu e Pedro tiveram que ficar sozinhos. Jesus ainda ficou com Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da criança. Mas os demais eles tiveram que mandar sair. Irmãos, existem certas coisas que, para receber do Senhor, não é numa reunião congregacional como esta. Sabe por quê? Porque, infelizmente, numa reunião como essa, tem gente que não quer muito de Jesus. Acha que sim, vindo no culto da quarta-feira e no do domingo já está para lá de bom. Eu quero mais. Fala assim: eu quero mais. Irmãos, existem pessoas que bloqueiam a unção do Senhor. Por que Elias, Eliseu, Pedro mandaram todo mundo sair? Porque iriam perturbar. Porque para eles receberem a aprovação de Deus, aquele sinal tremendo, eles tinham que ficar sozinhos. Jesus ficou com Pedro, Tiago e João, nem os outros 9 apóstolos. Irmãos, tem muito crente incrédulo. Tem muito crente que, se a oração começa a demorar muito, já fica incomodado, já levanta, ajoelha 5 minutos, mas bate e volta. Faz misericórdia. Senta e fica olhando assim, ó. Mas misericórdia. Já falei várias vezes, é reunião de oração, não de olhação. Fazer misericórdia. Senta e fica olhando assim, daí de vez em quando, tá dor na consciência dele, baixa a cabeça. Ele é bom de novo. Fazer misericórdia. Alguém que está querendo receber mais do Senhor, com gente assim, não tem condições. Nem Jesus. Fala assim: nem Jesus. Então existem coisas que, para nós recebermos do Senhor, nós temos que, inclusive, perguntar ao Senhor quem nós podemos chamar. Porque tem reuniões que o Senhor não opera, com pessoas incrédulas, desapercebidas, desligadas, desinteressadas, carnais. Deus não vai operar de jeito nenhum. Diga glória a Jesus. Então esses aqui tiveram que se isolar
para receber a bênção do Senhor. Jesus subiu no monte da transfiguração e lá transfigurou-se, foi aquela glória tremenda, mas também só tinha Pedro, Tiago e João. Jesus sempre orava ao ar livre nesses lugares isolados. É importante isto. Mas também para ir num lugar desses não dá para chamar todos. Ai, pastor, quando for me chama, viu? Será? Pergunta para você, será? Será que você está com essa bola toda? Mas em misericórdia. Jesus chamava Pedro, Tiago e João. Será que ele te chamaria? E se elas não demorar umas 4 horas? Irmãos, mas daí a glória de Deus se manifesta, o poder de Deus opera e grandes coisas ocorrem. Então, irmãos, o Senhor quer aumentar a unção, mas para isso é necessário aumentar a busca, é necessário se reservar em oração diante de Deus. Depois que Jesus orou no monte, Jesus andou por sobre as águas. Isso aconteceu uma vez só. Quer dizer que até em Jesus poderiam acontecer esses sinais e prodígios inusitados. Moisés desceu do Monte Sinai depois de 40 dias com o rosto resplandecente, porque ele se reservou para o Senhor. Provérbios 8:17 diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas duráveis há comigo, sim, tesouros infindáveis e justiça. Quer dizer, quem busca o Senhor nas madrugadas recebe tesouros de Deus. Tesouro espiritual, viu? Fala assim, viu? Vai orar de madrugada buscando dinheiro, Jesus, você vai levar uma. Nem tente. Diga glória a Jesus. Receber unção do Senhor. Então tem que levantar de madrugada. Mas não é assim, já que acordei mesmo, né, perdi o sono, então eu vou orar. Não, isso não vale. Diga glória a Jesus. Tem que ter um propósito. Tu conservas em paz aquele cujo propósito é firme, diz Isaías 26. Tem que ter propósito. Em Atos 11, Barnabé exortou os crentes de Antioquia para que continuassem na graça de Deus com propósito de coração, um propósito firme de buscar ao Senhor. Mas, irmãos, esta pregação não pode ficar teórica. Diga glória a Jesus. Estamos despejando textos bíblicos, mas não pode ficar teórico isso. Tem que fazer. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, diz em Tiago 1. O Senhor quer aumentar a unção nesta igreja. Diga glória a Jesus. Mas não é assim que se aumenta, é com busca intensa do Senhor. Irmãos, um aspecto muito profundo. Maria, mãe de Jesus, quando foi na casa de Isabel já foi cheia do Espírito Santo. João Batista, que estava no ventre de sua mãe, também saltou de alegria já no ventre de sua mãe, e houve ali um encontro profético daquelas duas, foi uma bênção. Irmãos, tem um aspecto muito profundo da palavra de Deus. Preste atenção para você entender. Existem certas combinações de pessoas que produzem maior unção. Pedro e João iam ao templo quando eles levantaram ali o paralítico da Porta Formosa. Paulo e Barnabé tinham muita unção do Senhor, mas houve um momento que eles se desentenderam, tiveram que se separar, porque o Senhor não poderia continuar agindo, continuar operando. Irmãos, até com Jesus era assim. Jesus operou grandes milagres e feitos com Pedro, Tiago e João. Sempre eram esses três. Porque, irmãos, havia uma certa combinação, havia uma unidade de espírito. Diga glória a Jesus. Irmãos, para orarmos, para recebermos coisas maiores do Senhor, nós temos que escolher com quem nós vamos orar. Porque tem gente que não dá certo. Eu penso assim, ele pensa assim. Até a gente se entender, já acabou a oração. Perdeu o tempo. Fazer misericórdia. E tem gente que acaba de oração e não se entendeu ainda. Mas aí o Senhor não derrama grandes coisas. Então nós temos que procurar essas pessoas com quem nós temos afinidade, e haverá um só propósito, um só pensamento. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça, diz o Salmo 133, quer dizer, essa reunião, essa comunhão de irmãos, uma comunhão estreita, é que produz a unção do Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Para aumentar esta unção, tem outros motivos, irmãos. Salmo 45, 6.
amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Jesus amava as coisas de Deus e aborrecia as coisas do mundo. Por isso que ele agradava a Deus, Deus se agradava dele, ele tinha a unção do Senhor. Amar as coisas de Deus. Tem gente até que ama. Aborrecer as coisas do mundo? Não. Tem alguns que só não fazem porque não podem, mas ficam morrendo de vontade. Fazem misericórdia. Tem gente que vê as coisas do mundo assim e fica assim: ai, sai tentação, sai. Você está meio longe ainda, meu filho. Fala assim, está meio longe ainda. Porque a hora que você começar a aborrecer isso, e a hora que isso não te fizer a menor atração, é porque você está se aproximando do Senhor. Diga glória a Jesus. Davi tinha unção, mas olha o que ele escreveu. Salmo 84:1. Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. No final deste salmo ele disse assim: eu prefiro estar um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Davi amava ao Senhor. Salmo 18:1. Eu te amarei, Senhor, de coração. Salmo 27:5. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Salmo 42:1. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Então, Davi amava o Senhor e desejava muito as coisas do Senhor. Salmo 119, Davi disse assim: ó, quanto eu amo a tua lei, é minha meditação em todo o tempo. Salmo 1:3. Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas por isso que ele tinha unção, porque ele amava as coisas de Deus. Era espontâneo, era por gosto. Tem gente que é o culto e demorando um pouquinho mais. A pregação passa um pouquinho da hora, já começa assim. Mas tem misericórdia. Está difícil de ter unção desse jeito, né, meu filho? Fala assim, está difícil. Amar as coisas do Senhor. Amar profundamente. Desejar cada vez mais. Para que tanta Bíblia? Para que tudo isso? É infindável. Diga glória a Jesus. Não existe limite para ser cheio do Espírito Santo. Sempre se pode receber mais. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Aumentando a unção. O Senhor falou conosco nesta noite. Diga glória a Jesus. Nesta palavra o Senhor falou comigo. O Senhor quer os propósitos da madrugada, os propósitos de jejum. Vamos fechar os olhos. Se o Senhor te tocou com todos estes textos bíblicos que foram mencionados, se o Espírito Santo falou com você, faça como o profeta Abacuque: ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Faça como diz Salmo 27:8: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Se a palavra te tocou, faça agora um propósito de buscar mais o Senhor. Se você parou com a busca na madrugada, com os propósitos dos jejuns, faça um concerto com Deus agora. Volte. A recanção da rádio da Laharias, a recanção da Suda lá. Glória